Onde ocorreu a primeira chamada de Abraão? É o que vamos aprender neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá o seu joinha aí para incentivar o professor, faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Nós estamos estudando a Bíblia capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, e já estudamos 11 capítulos. E neste vídeo vamos estudar o 12º capítulo. Já aprendemos que do primeiro até o 6º capítulo, a Bíblia trata daqueles que viveram antes do dilúvio. Todos os que viveram antes do dilúvio morreram afogados com as águas do dilúvio. Apenas uma família se salvou, a família de Noé. Noé, sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas dos seus filhos, somando 8 pessoas ao todo. Aprendemos que Noé e sua família saíram da arca e nós chamamos de novo começo. Aprendemos também a origem das nações, que nós chamamos o capítulo 10 de Tabela das Nações. No capítulo 11, nós vimos como surgiu a idolatria. E agora, a partir do capítulo 12, a Bíblia vai tratar da família patriarcal. E quem são os patriarcas? Abraão, seu filho Isaque, o filho de Isaque, Jacó, e os 12 filhos de Jacó. Estes são os patriarcas da Bíblia. A Bíblia começa a falar desta família no capítulo 12 e vai até o último capítulo do livro de Gênesis, o capítulo número 50. E o capítulo 12 que nós vamos estudar tem 20 versículos. Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 12? Observe. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Agora um detalhe importante, nesse texto, quando Deus fala com Abraão, quando Deus chama Abraão, ele está habitando em Harã. Mas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, da pregação de Estevão, do discurso de Estevão, no versículo 2, olha o que ele diz. Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Veja como é importante conhecer a Bíblia todo o contexto, porque esta informação foi dada por Estevão. Ela não está lá no livro de Gênesis. Como eu disse no primeiro versículo do capítulo 12, quando Deus fala com Abraão, ele está na cidade de Harã. E como nós sabemos disto? É só ler o finalzinho do capítulo 11, que nós já estudamos na aula passada. E se você perdeu a aula anterior, ela está disponível aí no playlist Bíblia, capítulo por capítulo. E como eu também disse na aula anterior, nós vamos usar algumas ciências que são chamadas ciências auxiliares da história. Elas são muito importantes para entendermos a palavra de Deus. Por exemplo, agora nós vamos aprender um pouquinho de geografia bíblica, uma matéria que também faz parte do nosso curso de teologia. Observe o nosso mapinha. Este mapa é chamado Mapa do Fértil Crescente, onde ocorre todo o mundo bíblico do Antigo Testamento. Observe a região da Mesopotâmia. Olha ali embaixo, Ur dos Caldeus, próximo do Golfo Pérsico. Abraão era de Ur dos Caldeus. E como nós aprendemos, os pais de Abraão eram idólatras, serviam a outros deuses, deuses que surgiram na Babilônia. A idolatria surgiu na Babilônia, como nós vimos na aula anterior.
Observe que Ur dos Caldeus é próximo da Babilônia. Babilônia foi fundada por Nimrod, o poderoso caçador. Tudo isto, repito, está no vídeo anterior. Bem, o relato bíblico diz que a família de Abraão viajou para a cidade de Harã. Lá em cima tem mais ou menos a distância de 950 quilômetros. É aproximado. Então saíram de Ur dos Caldeus, foram até Harã. Chegando em Harã, o pai de Abraão morreu. Então Abraão, a sua esposa e o seu sobrinho Ló foram habitar na região de Canaã. Viajaram mais ou menos 650 quilômetros. Depois, eles foram descendo, houve uma fome na região de Canaã, eles foram para o Egito. E no Egito, o faraó confiscou Sara, a esposa de Abraão. Mas Deus não deixou que o faraó tocasse na esposa de Abraão. E o faraó devolveu a esposa de Abraão, Sara, e eles retornaram, voltaram a habitar na região de Canaã. Agora, com esta informação da geografia bíblica, nós vamos partir para uma outra ciência auxiliar da história, a cronologia. Eu disse na aula passada que a partir de Abraão, a cronologia bíblica passa a ser mais exata, porque nós temos o apoio de uma outra ciência da história, chamada arqueologia bíblica. E o que faz a arqueologia? Desenterra o passado. É uma ciência muito importante para entendermos a história bíblica, que também é uma matéria do nosso curso de teologia. O instrumento que nós utilizamos para verificar a cronologia é o calendário. E o calendário que nós utilizamos é o calendário cristão. Eu tenho um vídeo aí no canal só ensinando como surgiu o calendário cristão. Vale a pena assistir este vídeo, ele está disponível aí no canal. Bem, agora olhando aqui o nosso gráfico, nós chamamos de AD, Anno Domini, que vem do latim, que significa ano do Senhor, o ano que Jesus nasceu. É daí que parte as datas do calendário cristão. Tudo o que acontece antes de Cristo, nós usamos a sigla AC, antes de Cristo. AD, nós já aprendemos que é Anno Domini, ou seja, ano do Senhor, é o nascimento de Jesus. DC, depois de Cristo. EC, era comum ou era cristã. E AD, de novo, Anno Domini. É possível que você encontre na literatura todas estas siglas, por isso que é importante gravá-las. Mas, no caso do nosso estudo, enquanto estivermos estudando os livros do Antigo Testamento, capítulo por capítulo, nós vamos só usar a sigla AC, antes de Cristo, porque o Antigo Testamento foi escrito antes de Cristo. Agora veja que importante. Um detalhe, eu sempre vou trabalhar com números redondos para facilitar o aprendizado. Então observe, AD, ano do Senhor, Anno Domini, ano do nascimento de Jesus. E quando nós voltamos 2000 anos, mais ou menos, antes de Cristo, nós vamos encontrar Abraão. Este é um ponto importante, uma referência importante para todos aqueles que estão aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a teologia. Veja que é fácil guardar esse número. Quantos anos Abraão está antes de Cristo? Mais ou menos 2000 anos. E quantos anos nós estamos depois de Cristo? 2022 anos. Logo, nós estamos distantes do patriarca Abraão 4022 anos, mais ou menos. Vamos voltar aqui. Abraão está 2000 anos antes de Cristo. Agora, olha como facilita o aprendizado. Outro número redondo, Davi. Davi está 1000 anos antes de Cristo. Logo, Abraão está 1000 anos antes de Davi. Nós já sabemos duas datas importantes,
que Davi viveu mais ou menos 1000 anos antes de Cristo e Abraão viveu mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Percebeu que vai diminuindo até chegar em Jesus, porque Jesus é o centro da história. Outra data importante para memorizar, o ano de 1400, que foi a tomada de Jericó. Isto significa que, depois de 600 anos de Abraão, o povo sai do Egito, passa 40 anos no deserto e, com a morte de Moisés, assume Josué e ele conquista a cidade de Jericó. E esta informação da cronologia bíblica ela é importante, porque a arqueologia, a ciência que desenterra o passado, encontrou as muralhas de Jericó que caíram de forma milagrosa. Veja como é importante a cronologia bíblica. Agora, vamos voltar no texto bíblico e observar o texto de Gênesis, capítulo 12, versículos 2 e 3. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Percebeu quantas bênçãos existem nestes dois versículos? Primeira bênção que Deus deu para Abraão: o abençoarei. Segunda, tornarei famoso o seu nome. Terceira, você será uma bênção. Quarta, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Quinta, bênção divina para os judeus, bem como para os gentios, que somos nós. Observou como é importante conhecer e estudar a vida de Abraão? Abraão, ele é respeitado pelas 3 mais importantes religiões monoteístas do planeta: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo também. Veja como Abraão é importante. Um outro detalhe importante do capítulo 12 é que Sara era uma mulher muito famosa, muito bonita. E Abraão ficou com medo que Faraó o matasse para tomar a sua mulher. Era uma coisa que acontecia na época. Então Abraão pediu para que Sara dissesse que ele era seu irmão. Ele fez isso porque ficou com medo que Faraó o matasse. Mas, na verdade, eles tinham um grau de parentesco. Observe já no capítulo 20, versículos 11 e 12, que ainda nós iremos estudar. Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela é, de fato, minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Esse já é um outro ocorrido na vida de Abraão, mas daí pode surgir a seguinte pergunta: o casamento consanguíneo não é proibido na Bíblia? É proibido, é verdade, mas quando Deus dá a lei para Moisés. Lembra do gráfico que eu apresentei? Moisés está mais ou menos 600 anos depois de Abraão. Logo, na época de Abraão, ainda não existia lei. Agora, como dever de casa, você deve ler o capítulo 12. E se ficar alguma dúvida, faça sua pergunta aí no comentário. Todas as perguntas são respondidas. E continue me ajudando na divulgação do nosso projeto, do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador,
Jesus Cristo.